Olá, meus amores. Vamos continuar conhecendo a nossa história, a história do nosso país. Você está lembrado da nossa última aula que tivemos? A história dos caminhos do café, como acontecia a questão da produção, da plantação das fazendas cafeeiras, que para isso eles trouxeram os escravos, e aí eles produziam, e os barões de café, os fazendeiros ficaram ricos. Está lembrado dessa história? Vamos continuar agora, vamos para uma outra parte que continua essa história. Uma parte que tem tudo a ver também com os nossos dias atuais. Bom, no último vídeo, nós paramos a história lá contada até onde a escravidão acontecia para que a riqueza do café chegasse para os grandes fazendeiros. O tempo passou, houve muita luta, muita briga, né? Falei do quilombo, mas em 1888, no mês de maio, no mês de maio, a Lei Áurea foi assinada, né? A princesa Isabel assinou um documento dando a liberdade para os escravos africanos que trabalhavam e sofriam em nossa terra. Só que essa é outra parte que a gente precisa estudar e conhecer, tá bom? Mas assim, só para a gente fazer um gancho e entrar na aula de hoje, vale lembrar o seguinte: quando eles ganharam a liberdade tão sonhada, tão desejada, não deram emprego para eles. Eles poderiam ter sido aproveitados na fazenda e ganharem um salário, continuavam trabalhando, tendo salário, tendo respeito, dignidade e oportunidade para viver bem como nós temos esse direito hoje, né? Mas isso não aconteceu com eles. Quando os fazendeiros foram obrigados a dar a alforria, a liberdade, eles, chateados com essa lei, simplesmente fecharam, expulsaram todos os escravos das fazendas, fecharam as porteiras e assim ficou um número muito grande de pessoas que eram escravas, ficaram com liberdade, mas ficaram sem condições de viver bem no Brasil. Primeiro porque eles não dominavam a nossa cultura totalmente, como ler e escrever, por exemplo, que é um instrumento primordial pra gente, né? Então eles não sabiam fazer outras coisas, eles não sabiam trabalhar e com outras especialidades. Foram jogados assim e assim eles foram se virando, fazendo doce para vender, fazendo comida, procurando emprego. Era muito difícil. Se hoje ainda existe preconceito para se contratar alguém que é afrodescendente, imagine naquela época. Então, tudo que era de ruim foi usado para todos se afastarem dessa população que tanto deu seu sangue e seu suor. Mas aí a gente explica em outra aula, porque essa história continua até nos dias de hoje, tá bom? Bom, e aí a gente ouviu falar que o nosso Brasil, ele é cheio de culturas, né? Nós temos, assim, muitas etnias, muitas pessoas que chegaram de fora, de outros países e se misturaram conosco. Aqui já existiam as pessoas indígenas, os primeiros europeus que chegaram aqui em 1500, toda aquela história, os africanos também que chegaram contra a vontade, também chegaram, mas aí tem um grupo de pessoas que a gente também precisa falar e vamos falar hoje. A chegada dos imigrantes europeus. Não são os mesmos que chegaram na época de Cabral, de Pedro Álvares Cabral, né, da descoberta do Brasil. Estou falando dos imigrantes que chegaram depois em que a escravidão tinha acabado. O que acontece? Nossas fazendas, né, as fazendas dos ricos, dos fazendeiros, ficaram cheios de trabalhos ainda para fazer. Quem cuidaria das plantações de café ou outras plantações também que existiam? Sem trabalhadores, então eles fizeram uma pressão para que o governador do nosso país, começasse a fazer propaganda para fora do Brasil, para que outras pessoas viessem para o Brasil trabalhar. E a história começa aí. O que aconteceu? Muitos países lá na Europa, a Itália, por exemplo, a Polônia, a Ucrânia e outros países, eles sofriam com uma pobreza muito grande. Primeiro,
a população crescia muito nesses países, e não eram só esses que eu falei, tinha outros também, os alemães e muitos outros. Então, também tinha a Revolução Industrial aí. O que é isso, Pro? Porque as máquinas começaram a invadir a sociedade lá europeia e tomava o lugar de um trabalhador. Então, um trabalho que 10 trabalhadores fazia, uma máquina fazia por 100 trabalhadores. Então, muitas fábricas estavam mandando embora os seus funcionários lá na Europa e comprando máquinas, porque elas faziam mais rápido, com mais qualidade e economia, porque eles não precisavam pagar salários para ninguém. Então, o desemprego aumentou, a população aumentou, a fome aumentou. Também muitos desses países estavam recomeçando a sua história porque estavam vindo de guerras. E as guerras também causavam muita fome, muita dor, sofrimento e falta de oportunidade de vida. Então era um povo que estava sem esperança. E aí o governo brasileiro começou a espalhar por toda a Europa aquela propaganda de dizer assim, olha, venham para o Brasil é a terra das oportunidades. Você imagina o que esse povo pensou? Olha aí nessa foto. Essa foto aí está no seu livro, na página 16 de História, na sua apostila de História. Aí é o exemplo de uma família dos imigrantes chegando nessa terra cheio de esperanças, já que o desemprego estava grande, falta de oportunidades para crescerem na terra. Então eles vinham com muitos sonhos. E você sabia que muitos desses sonhos eram assim: a gente vai para o Brasil, é a terra da prosperidade. Lá a gente vai trabalhar bastante até a gente enriquecer. Depois que a gente conseguir melhorar de vida, a gente volta para nossa terra. Esse foi o sonho de muitos imigrantes, mas a história foi bem diferente. Sabe por quê? Porque para que esses trabalhadores chegassem até o Brasil, os fazendeiros se reuniram e começaram a pagar por essa viagem. Era uma viagem muito longa, muito sofrida. Por exemplo, se dentro de um navio coubesse, por exemplo, 300 pessoas de imigrantes para chegarem aqui confortavelmente, numa viagem tranquila, o navio vinha com, por exemplo, 1.500 pessoas. Dá para imaginar? Um pouco espaço para muita gente. Então eram viagens assim, olha, que eles vieram, tinham doenças, uma alimentação não era uma alimentação boa, adequada, conforto zero, nenhum conforto. Vinham crianças, vinham idosos, vinham pessoas com sonhos, outros vinham tristes porque estavam deixando não só a sua terra, mas parentes, seus amores, sua vida, suas lembranças, né? E eles transformavam tudo isso naquela solidão de muitos dias no mar, nessa viagem. Eles transformavam tudo isso na esperança de chegar nessa nova terra, trabalharem, conseguir dinheiro, conseguir uma vida melhor, uma vida com mais dignidade, melhores salários, poderem viver com conforto, boa casa, boa alimentação. Mas quando eles chegavam aqui, acontecia outra coisa. Primeiro que eles chegavam de navio. E se sabe onde é que eles paravam? A primeira parada desses imigrantes era no Porto de Santos, aqui em São Paulo. De lá, eles pegavam trem e vinham até São Paulo. São Paulo, geralmente eles ficavam ali pelo Brás, porque ali tinha muitos hotéisinhos, sabe? Já prontos para receberem esses tipos de imigrantes, de pessoas. Dali, da cidade de São Paulo, quando eles chegavam lá no Brás, que era o ponto principal dos imigrantes, eles pegavam outros trens e iam para outras cidades do interior de São Paulo, onde existiam mais emprego, onde tinha mais fazendas de café. Outros também iam para outras cidades e outros estados do nosso Brasil também. E assim eles se espalharam pelo Brasil inteiro. Só que quando eles chegaram para trabalhar nas lavouras, né, ou nas plantações de café, eles encontraram tudo diferente do que sonharam aqui. Não encontraram casas apropriadas, não encontraram conforto,
não receberam o salário que eles esperavam, até porque era assim. Se o fazendeiro pagou para que ele fizesse a viagem e chegasse até aquela fazenda, eles tinham que trabalhar primeiro para pagar essa dívida, para depois ter direito a esse dinheiro. E como eles iam comer? Como eles comeriam, como eles se alimentariam, se vestiriam, como eles iam organizar a vida, porque olha, igual essa imagem, muitos iam com crianças, iam com esposa, com a família inteira. Ficou muito difícil. Muitos não aguentavam e voltavam para o centro de para a cidade de São Paulo, aqui a capital, e ficavam no centro. Por isso que na região do Brás, lá tem muitos imigrantes, certo? A maioria deles também ficaram lá no sul do nosso país. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, por ali. E, além de toda essa história, muitos nunca mais voltaram para sua terra, porque nunca conseguiram juntar o que eles achavam que iam juntar. Ter salário e poder enriquecer e poder voltar para sua terra. Muitos morreram com esse sonho, com essa vontade. Outros se decidiram e se assumiram e abraçaram a nossa pátria e se sentiram brasileiros. E nós temos hoje pessoas, amigas, aqui do nosso dia a dia, que são descendentes também de italianos, de ucranianos, dos poloneses, de alemães. Quando eles chegavam aqui em São Paulo, era normal eles se juntarem com o povo que era da sua terra, porque eles trouxeram suas línguas, quer dizer, como a sua forma de falar, não era o português, né? O italiano não falava português. Então eles se juntavam em comunidades, em colônias, né? Começavam a morar perto um do outro, para que um ajudasse o outro nesse recomeço de vida. Além da língua deles, que se misturaram com o nosso português e influenciaram também as nossas palavras, eles trouxeram seu jeito de viver, sua forma de comer, seus alimentos, sua alimentação, suas músicas, suas danças, tudo. Um exemplo do que eles trouxeram, que vive até hoje presente, é a arquitetura. Dá uma olhada aqui nessa casa. Essa casa está no seu livro, na página 17. Essa é uma casa construída por poloneses. Eles usavam troncos de árvores e eles iam encaixando as madeiras como se fosse um quebra-cabeça. Já eles tinham essa prática lá na Polônia, então eles construíram bastante casas assim. É normal quando a gente viaja para alguma cidade do sul, lá do Paraná ou Santa Catarina, ou até mesmo o Rio Grande do Sul, a gente vê muitas casas que são dos modelos. Olha aqui outros exemplos, essa outra foto, que são modelos de casas que foram criados pelos alemães, pelos italianos, por essas pessoas que trouxeram o seu jeito de construir as casas deles nos países de origem e construíram aqui no Brasil. Então a gente consegue ver na arquitetura um pouco da cultura que eles trouxeram para a gente. No seu livro, no material de apoio, tem lá um materialzinho que mostra, dá uma olhada no detalhe dessa casa, perto do telhado. Tem uma coisa aí chamada, cadê? Lambrequim. Dá para ver nos telhados? É uma espécie de acabamento que eles colocam, dá a impressão que foi formado por gelo, né? Existem vários modelos, cada um cria o seu. Eu vou ler aqui na página 17, diz assim, ó. Lambrequim é um tipo de enfeite de madeira, de diferentes estilos e modelos, colocado na parte de fora do telhado. Os desenhos estão relacionados ao formato do gelo pendurado nas calhas das casas durante o inverno lá na Europa. Então, eles reproduziam e faziam assim nas casas, talvez até com saudade, né? No seu material de apoio, tem lá para que você retire um pouco dos lambrequins para poder... A ideia era que vocês pegassem e que a gente decorasse a nossa sala de aula. Mas você pode decorar seu quarto ou uma parte da sua casa com esse material de apoio ou criar outros modelos. Combinado? Bom, por hoje é só. Tem um exercício bem legal aí na página 18. Para encerrar, eu vou ler aqui, ó, na página 18, no primeiro parágrafo, pega seu marca-texto, dá uma destacada também aí, diz assim, ó: quando chegavam ao Brasil, os imigrantes,
Os novos trabalhadores procuravam se juntar em grupos vindos do mesmo país e assim eles formavam comunidades ou colônias de imigrantes. E essas comunidades geralmente estavam situadas perto de plantações ou, se for no centro da cidade, perto de mercados ou das estações de trem. Certo? Então tem aí também um QR Code que você pode ver alguma informação. No primeiro exercício tem aí uma foto dos imigrantes trabalhando no café. E para finalizar, eu vou deixar um vídeo bem lindo. Eu achei tão lindo esse vídeo, contando um pouco também da história de pessoas que vieram, que fizeram essa viagem, que fizeram essa experiência de vir em busca de um sonho. Tá um barulho lá fora. O sonho de uma vida melhor aqui no Brasil. Certo? Espero que você goste e curta esse vídeo que eu preparei, que eu pesquisei, procurei bastante. Eu achei ele lindo. Espero que você curta como eu gostei. Até daqui a pouco, a gente se encontra em nossa live. Um beijo no seu coração. O meu avô era de um outro país e fez uma longa viagem para chegar até aqui. Uma aventura de dias e dias pelo mar. E quando queria me entreter, contava a história da sua viagem. Eu ficava atentamente ouvindo. Ele dizia que aquelas viagens que os imigrantes faziam eram muito diferentes daquelas que as pessoas fazem hoje em dia. Era tudo uma aventura, desde o começo até o final da viagem. Precisava ter muita coragem. Dizia que no país em que morava, somente se falava da falta de trabalho, da fome e dos perigos de uma grande guerra. Naquela época, havia muitas propagandas sobre a vida no Brasil. E por isso, era preciso procurar por melhores condições de vida e aproveitar a oportunidade que se oferecia para quem quisesse mudar de vida. Mas a viagem era longa, cansativa e até triste. Dias e dias navegando pelo mar. E para vencer o tédio da viagem, o convés do navio era o lugar para desafiar a imensidão dos 7 mares. Havia pouco espaço para a alegria. As tristezas deveriam ficar junto com a imensidão do mar. A Terra Nova estava chegando e era preciso ter espaço no coração para conter o tanto de alegria que ali fosse possível caber. O pouco de alegria não era só para as crianças, mas também para os adultos, quando um grupo de golfinhos mostrava-se acompanhando aquela longa caminhada. Mas, numa madrugada, ouviu-se um apito. Soava um pouco diferente dos outros tantos que se ouvira durante aqueles longos dias. Era um som que vinha carregado de esperança, alívio e também de incertezas. Afinal, o lugar onde estavam chegando não era conhecido. O meu avô chegou até a fazer uma poesia para aquela nova terra, que chamou de Deusa da Felicidade. Posteriormente, achou melhor chamá-la simplesmente de Esperança. Foi uma poesia que ninguém da família jamais ouviu nem leu. Ela ainda hoje flutua na imensidão daquele mar. Mas logo aquela esperança despiu-se dos seus encantos e colocou nas mãos dos imigrantes seus instrumentos de trabalho. Todos sabiam que vinham aqui construir uma vida melhor, e era preciso trabalhar bastante para que esta melhora acontecesse. Quando a família do meu avô pisou no solo brasileiro, o meu bisavô fez com que toda a família se voltasse para o continente e disse: de agora em diante, este será o país que deveremos amar. Esqueçam o que passamos. Estamos prontos para uma nova vida. Os imigrantes desembarcavam em Santos e algumas famílias eram encaminhadas de trem até o Brás.
onde ficavam na hospedaria dos imigrantes. Depois, partiam para as lavouras de café no interior do estado. Muitos deles, entretanto, preferiam ficar em São Paulo e arranjar outro modo de vida. Meu avô dizia em suas poesias que a liberdade é o desejo primordial de todos os povos. E mesmo que a vida fosse dura em qualquer lugar do mundo, era preciso lutar por ela para que a vida tivesse sentido. Meu avô contava também sobre seu amor e me dizia que conheceu minha avó num cafezal. Um romance bem diferente daqueles que aparecem em novelas. Os romances aconteciam, como hoje, sempre na sua maior intensidade, mas ao sabor de costumes diferentes da nossa época. E assim, aquela pobreza foi sendo substituída por uma nova força de trabalho que gerava cada vez mais riquezas e transformava a vida de todos. Meu avô e os demais imigrantes tiveram grande influência no desenvolvimento da cidade. Um amigo meu disse que o avô dele também tinha uma história parecida. Chegou aqui um pouco antes do meu avô. Uma história quase igual, mas vieram de outro país bem diferente. Depois, mais tarde, fui descobrindo que milhares de imigrantes vieram também de muitos outros países, que para aqui trouxeram seus instrumentos, costumes e crenças.